Olá, seja muito bem-vindo ao Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais que é oferecido pelo Anuário Origem, o primeiro anuário das relações institucionais e governamentais da América Latina. Como sempre, estou aqui acompanhado do meu co-anfitrião aqui, Rodrigo Navarro, que vai me ajudar com o papo de hoje, um papo importante, onde nós vamos conversar sobre reputação e RIG. Rodrigo, bom dia, seja muito bem-vindo, prazer estar com você mais uma vez. Fala, Márcio, tudo beleza? Muito bom estar aqui de novo. Estamos aí já há quase um mês do nosso lançamento da quinta edição do Anuário Origem. O pessoal que quer participar, entra lá no site, tem muito conteúdo já disponível. Tem os nossos patrocinadores, quem quiser participar do evento de lançamento, que vai ser no dia 23 de novembro, 18 horas em São Paulo, pode correr atrás dos convites que estão nas mãos dos nossos patrocinadores. Tem mais de 30 patrocinadores, então vejam lá quem são. Hoje estamos aqui com um desses patrocinadores, então Márcio, pode chamar nossas convidadas aqui, por favor. Vamos nessa. Com muito prazer, eu trago aqui para o nosso papo de hoje, para nos ajudar a conversar sobre reputação, Patrícia Marins, que é sócia fundadora da Oficina Consultoria e sócia do grupo Impress. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco aqui hoje no Origem Talks. Obrigada a você, Márcia. É um prazer estar aqui com você e com o Rodrigo, falando sobre esse tema tão importante e prestigiando o podcast de vocês, que eu tenho acompanhado, e está um sucesso, hein? Legal, obrigado. Difícil para a gente o papo hoje, né, Rodrigo? Conversar com especialistas em reputação, sabe muito disso que a gente faz aqui, com certeza mais que a gente, mas vai ser realmente um papo muito esclarecedor. E vamos trazer também a nossa segunda convidada, que é a Beatriz Galhardo. A Beatriz é a Head de Public Affairs da Oficina Consultoria. Beatriz, seja muito bem-vinda ao papo também. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Márcio, Rodrigo, Patrícia. Bom dia aos ouvintes aqui que estão acompanhando. Estou bastante animada para a gente conversar sobre reputação e RIG, tema completamente conectado. Vamos nessa. Boa, vamos sim. Antes da gente começar, seria muito importante, para quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho mais sobre a oficina, enfim, conhecer um pouco mais sobre vocês também. Então, eu queria fazer um jogo rápido, se a Patrícia puder começar, contar um pouquinho quem é você e o que você faz, o que faz a oficina, para que todos possam saber também. Claro. Bom, a Oficina Consultoria é uma das empresas do Grupo Impress, eu sou sócia do grupo e fundadora da Oficina Consultoria. E nós nos especializamos ao longo desses 25 anos em comunicação e public affairs. Estamos em Brasília, eu mudei a minha carreira, pivotei a minha carreira há 20 anos atrás para morar em Brasília, depois de ter feito um mestrado nessa área de comunicação do serviço público nos Estados Unidos, e desde então a gente vem desenvolvido comunicação, advocacy para empresas privadas, e fazendo meio de campo entre instituições públicas e instituições privadas, com o objetivo de fortalecer e ampliar percepções em diferentes cadeias de públicos, stakeholders, que é uma formação de reputação, né? Professor Rodrigo e Márcio, quando a gente fala de reputação, a gente está falando basicamente da percepção da opinião pública em relação a uma marca, uma instituição, uma organização, né? Então, essas múltiplas percepções é basicamente o que compõe a reputação ao longo do tempo. E se governo, os organismos do terceiro setor, os organismos internacionais têm ganhado cada vez mais relevância no rol de stakeholders, nada melhor do que trabalhar com muito profissionalismo public affairs. E é isso que a Beatriz Gagliardo faz aqui conosco na oficina, ela que é profissional da área, e a gente tem feito muito essa dobradinha entre profissionais de comunicação e profissionais de relações governamentais para construir esse trabalho mais profissional de construção de reputação.
Muito bem. Conta pra gente então, Beatriz, como é que funciona esse trabalho, como é que você vem desempenhando essa conexão importante aí com os profissionais de RIG? Claro, bom, primeiro dizer que eu sou suspeita para falar de comunicação. Como jornalista de formação, eu sempre acreditei na força da comunicação no trabalho de relações governamentais. Você comunicar de forma assertiva, direcionada para o ambiente de poder, com uma linguagem que conecta com aquele público, faz completa diferença. Ao passo que quando você comunica ou uma mensagem numa estrutura que não conecta com o mindset, com a forma de pensar daquele stakeholder governamental, em 5 minutos você perdeu sua audiência e você não consegue engajar. Então, o nosso objetivo aqui, então, na minha trajetória, eu sempre puxei sardinha da comunicação para a área de relações governamentais, né, ao longo dos anos que eu tive aqui de carreira em empresas, e agora na oficina é uma oportunidade que a gente tem de realmente olhar, colocar o olhar integrado, né? Colocar a expertise da comunicação dentro da estratégia de negócio, mas voltado para um público tomador de decisão ou influenciador. Então, quando a gente olha os desafios dos nossos clientes, a gente sempre olha com olhar de public affairs, quer dizer, qual que é o desafio que ele tem, e a gente tenta traduzir esse desafio numa estratégia de negócio, onde eu vou olhar o meu cenário macro, eu vou olhar todos os meus stakeholders e eu vou entender qual é a real necessidade do meu cliente para com aquele stakeholder. E às vezes o cliente é muito engraçado nesse processo, que o cliente chega assim, olha, eu estou com um projeto de lei X, ou eu estou com uma política pública X, aí a gente volta, não, vamos dar um passo atrás, vamos entender o seu cenário? Como é o seu cenário? E para onde você quer chegar? E aí a gente começa a perceber que a necessidade dele, estrategicamente, é completamente diferente. Não é acompanhar aquele projeto. Aquele projeto é um meio, é um fim, é um caminho para você conseguir, mas às vezes quais são os stakeholders, o que eu tenho que comunicar, o que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo. Então, é um pouco esse olhar que a gente coloca nos nossos clientes. Temos tido bastante sucesso em alguns desafios que chegam para nós, então isso faz com que a gente fique bastante feliz e acredito muito, muito que essa estratégia funciona, né? Essa estratégia dá certo. O Public Affairs realmente potencializar a comunicação de forma estratégica para os nossos clientes maximiza a estratégia de uma forma bastante significativa. Muito interessante. Eu gosto muito desse contexto, quando a gente fala, encara o cliente de uma maneira global e esclarece muitas vezes para ele que o que ele quer não é bem o que ele precisa, né? Ele tem que, às vezes, dar espaço para trás para realmente enxergar um cenário maior. Às vezes, né, o primeiro contato é para um objetivo específico, mas realmente é muito interessante entender essa visão global. Para a gente começar o papo, eu queria fazer uma provocação aqui geral, mais ampla, porque, afinal de contas, quem está nos assistindo, né, aqui no canal do Origem, no YouTube, ou quem está nos ouvindo pelas mídias de áudio, enfim, no Spotify, talvez não tenha muita familiaridade com esse termo reputação. E eu notei que a oficina tem ali um slogan, né, defendendo o seu site, que é a reputação para transformar, é o que se propõe a oficina a fazer. Eu queria falar mais de reputação, até antes da gente começar a entrar nos detalhes, na reputação e RIG, mas de forma mais ampla. Como vocês enxergam a reputação? Qual é a visão de vocês sobre o que é reputação? Reputação é marca? Reputação é confiança? Reputação é credibilidade? O que vocês podem dizer sobre isso para a gente partir desse cenário mais amplo e aí começar a afunilar mais a nossa conversa? Patrícia, Beatriz, quem gostaria de começar? Eu posso falar junto com a Bia aqui. Bom, vamos então, pegando a carona da Bia, vamos dar alguns passinhos atrás e entender o vocábulo reputação, né? Reputação não é marca, não é o momento. Reputação é um conceito que você constrói ao longo do tempo de percepções sobre uma determinada organização, uma pessoa ou uma marca, tá? Então, são vários fatores que fazem com que aquela instituição tenha uma reputação positiva ou não. Você, por exemplo, Márcio, tem uma reputação. Essa Claro. reputação vem da sua família, da maneira como você se expressa, da maneira como você fala, da maneira como você coloca os seus valores em prática no dia a dia e como você é julgado pelo que você faz, pela maneira como você se expressa e pelo quem você é. Esse tripé, seja para você, Márcio, ou para a Coca-Cola, é da mesma maneira, tá?
E uma reputação, ela é construída por toda uma cadeia, por todo mundo com quem você interage, pelas pessoas com quem você atinge pelo seu LinkedIn, pelo seu Instagram, pelas redes sociais, pela maneira como você se apresenta numa palestra, pela maneira como você é dentro de casa e a pessoa que trabalha com você vai falar, né? Isso tudo é o que vai construindo a reputação. Nós, seres humanos, a gente aprende, né, que a gente quer levar para a nossa posteridade o legado da nossa família, e quando a gente passa a ser pai ou mãe, a gente fala que a gente quer ser melhor, né, do que a gente já foi, e deixar esse legado para os nossos filhos. Isso é reputação. A maneira, eu sempre falo para um executivo, nos treinamentos que a gente faz, olha, o que você quer deixar aqui nessa terra? Qual é a marca que você quer deixar nessa terra? Isso é a reputação, você tem que ter essa mira. Quando as pessoas estiverem lá no seu funeral, elas vão falar, poxa, o Márcio era um cara tão bacana, o cara era bacana, não só porque estavam ali, mas porque de fato era, né? Não, eu quero demonstrar que eu fiz a revolução, eu fui o cara que desenvolveu o novo ChatGPT. Qual é a reputação que você quer deixar na terra? A mesma coisa vale para marcas, vale para empresas. Então, numa sociedade hiperconectada, para pegar o tema do meu novo livro, Media Training, muito além do Media Training, porta-voz da era da hiperconexão, nesse mundo da hiperconexão, a gente tem uma dificuldade muito maior de formar reputação, porque é um julgamento 24/7 de um público muito vasto, e um público que a gente não domina. Então, o cuidado com reputação, ele é permanente. Há uma vigília sobre quem nós somos, como nós nos expressamos e os valores que nós propagamos. Não à toa, a pauta do ESG tem crescido muito, porque a sociedade julga pelo ESG. Então, isso é reputação, e é sobre isso que nós somos especialistas. Quando nós falamos reputação para transformar, é porque, de fato, nós podemos usar as nossas reputações pessoais, as reputações das marcas para as quais nós trabalhamos, para transformar essa sociedade caótica, para transformar situações, contextos, né? Situações no Congresso que estão complexas, aprovações regulatórias, ou conscientizações, campanhas de advocacy para transformar determinadas comunidades. Isso tudo é uma ferramenta. Nós acreditamos que comunicação é ferramenta de poder, e a construção da reputação, ela só tem valor se for para transformar. Sensacional. Eu estava aqui em dúvida se eu fazia essa pergunta introdutória ou não, porque afinal de contas a gente já tinha abordado o tema, mas eu estou muito feliz de ter feito, porque foi extremamente esclarecedora a sua resposta, Patrícia. Diga lá, professor. Eu queria ter uma aluna assim, rapaz, olha, tudo. A Patrícia foi minha aluna brilhante também no MBA, mas eu queria, antes de passar para a Beatriz, até para ela poder complementar, pegar um gancho aqui que a Patrícia falou. Falou de legado, né? Eu chamo isso de herança reputacional do profissional de RIC. Então, você vai construindo, e essa semana agora eu tive num study tour do Public Affairs Council lá em Washington, e o pessoal comentou um pouco isso, é como se você estivesse fazendo pequenos depósitos, né? Plantando a sementinha. Em algum momento você vai precisar fazer um saque, né? Então, você tem um colchão ali criado, você tem ali um trabalho de longo prazo, você está criando. Poxa, ninguém está livre de problemas, né? A gente está cheio de exemplos aí, talvez Beatriz e Patrícia possam dar alguns exemplos, porque a gente teve o primeiro episódio nosso, né, Márcio, aqui do podcast, que foi para apresentar o lançamento do podcast. Depois nós tivemos comunicação e RIC. Depois nós tivemos tecnologia e RIC. E hoje a gente está falando de reputação e RIC. Então, eu lembro que, junto com a oficina, com o apoio da oficina, nós fizemos a primeira aula no metaverso de RIG do Brasil, lembra? Né? Então, foi muito legal esse uso da tecnologia. Então, eu queria ouvir de vocês duas perguntas, logo de uma vez, né? Primeira como é que tem essa integração, ela funciona, né? A Patrícia já falou do Media Training, eu coloquei aqui o legado, né? A herança reputacional, o uso de tecnologia, assim como o RIG tem várias facetas aí que se
complementam, né? E quando há um problema, né? Vamos falar um pouquinho também de recompor a reputação. Eu sei que a oficina atende várias empresas, fiquem à vontade se vocês quiserem mencionar, mas são casos já famosos e conhecidos, onde aquela organização passa por um problema, a reputação dela é afetada. Como é que a gente faz essa recuperação da reputação no meio dessa gestão de crise? Então, são duas perguntas. Primeiro, essa questão da conectividade com várias facetas, que é uma característica do profissional de RIG. E segundo, quando essa reputação ela é afetada, perdida, né, machucada ali, como é que a gente faz para recuperar isso? É um processo que se inicia com o quê? Como é que a gente pode recuperar aquela reputação que eu, como disse a Patrícia, preciso estar sempre nutrindo, né? Preciso estar sempre trabalhando no longo prazo. Então, queria ouvir de vocês aí, fiquem à vontade, quem quiser colocar aqui essas duas questões. Posso só fazer um comentário? Antes da gente entrar em crise, que esse é um outro capítulo, a gente pode falar bastante. Eu acho que você falou de um ponto, a herança do profissional de RIG. Porque o profissional de RIG, ele lida com diversos stakeholders. Ele é a linha de frente, isso a gente sabe. Se o próprio profissional não pensar na própria reputação, no jeito de lidar, na forma de comunicar, no respeito mútuo, usufruir de fato do tempo daquele stakeholder governamental de uma forma bastante propositiva e assertiva, ele não vai conseguir construir aquela herança reputacional. Então, isso é também bastante importante a gente ter em mente para o profissional de RIG que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Eu já ouvi situações onde o profissional de RIG, ele, olha, de staff público, né, ter declarado assim, olha, eu conheço a tua reputação, confio em você, mas a empresa que você está precisa melhorar a sua reputação. Eu não confio muito na empresa. Então, não é somente a empresa, mas também o profissional. E o profissional, por ter aquele papel de representar na ponta, tem uma responsabilidade muito grande, não só da própria reputação, como também carregar toda aquela mensagem super importante e construir aquela reputação junto com o stakeholder governamental. E aí a gente já pode entrar em crise, falar de crise, porque quando você tem uma reputação muito mais solidificada, né, o teu colchão está um pouquinho mais fofinho para quando vier aquele baque e, de repente, você escorregar um pouquinho e, né, a empresa, no caso, tiver alguma situação e tiver que lidar com aquela situação e reconstruir a sua reputação depois de uma crise. Mas eu vou deixar a Patrícia falar, porque ela é especialista em crise e eu só vou aqui complementando as coisas. É engraçado, né? A gente se transformar em especialista em crise, né? Hoje é a face mais conhecida minha, é essa, né? E é curioso porque a gente criou essa especialidade trabalhando muito com construção de reputação. Então, a construção da reputação, ela é essa palavra que o professor Rodrigo falou, que é o colchão reputacional. Quando eu construo reputação o tempo inteiro com essa cadeia macro de stakeholders, a dona Maria da padaria, o prefeito, o deputado federal, o governador, o vereador do estado, o líder comunitário, o líder evangélico, é uma gama de stakeholders. Quando eu estou construindo essa reputação com essa gama de stakeholders toda, e eu estou dialogando, eu não estou simplesmente falando quando eu sou provocado, mas eu estou dialogando o tempo inteiro, eu estou construindo esse colchão reputacional, que na hora da crise, ele vai ser a minha principal alavanca para sair da crise. Uma das crises que a gente administrou e ficou bastante conhecida foi a crise de Brumadinho. A crise de Brumadinho é uma crise que ela foi muito importante sobre o aspecto de construção de reputação, porque a Vale tinha já um trabalho de longo prazo de colchão reputacional com a comunidade, com os stakeholders. Então, foi uma crise sem precedentes na mineração, né?
e toda mineradora ela é intrínseco ao negócio, né? Esse tipo de crise, infelizmente, né? Rompimento de barragem. Agora, se eu já tenho um trabalho com a comunidade local, com os agentes públicos, na hora do acidente, eu consigo, de alguma maneira, ter uma navegabilidade melhor. A mesma coisa acontece quando nós temos, por exemplo, um acidente aéreo. Um dos trabalhos que a gente faz aqui, a área da Beatriz faz na oficina, é um mapeamento de stakeholders. A gente faz isso para a companhia aérea. O que é isso, mapeamento de stakeholders? É mapear quem são os stakeholders fundamentais para prever um acidente aéreo. Poxa, mas vai acontecer o acidente? Não, não vai acontecer o acidente. Mas acidente faz parte da natureza de uma operação, seja ela rodoviária, seja ela aérea. Né? Então, a empresa que ela já se prevê, fazendo um mapeamento, olha, na iminência de um acidente, para quem eu vou falar? Quem eu falo, quem eu contato, quem são as pessoas, quais são as relações? Poxa, o avião caiu no meio da floresta. Qual é aquele município que caiu? Quem é o prefeito? Eu vou, naquele momento, definir ou eu já faço antes? Isso tudo são vacinas para a hora da crise. Então, Public Affairs é uma das ferramentas mais importantes para a gente trabalhar prevenção de crise. E sempre me perguntam, Patrícia, o que a gente faz para sair da crise? A minha resposta é: não entre na crise. E como é que você não entra na crise? Fazendo prevenção de crise. É como a gente faz check-up, né? Então, você faz check-up todo ano para quê? Para prevenir um problema, né? Se eu já tenho alguma herança genética, algum problema hereditário, eu faço para estar controlada. É a mesma coisa. Então, todas essas ferramentas, esse trabalho de construção de reputação, eles são importantíssimos para serem utilizados como essa vacina da crise. Porque a crise vem, gente. A gente só não sabe se ela vai vir agora, daqui 2 minutos ou daqui 2 meses, mas ela vai vir. Né? Então, assim, todo mundo, meio empresarial, ele trabalha com crise. Crise faz parte do métier, do meio empresarial e do meio governamental também. Né? Como a gente lida com a crise? Antecedendo as crises, fazendo mapas de vulnerabilidade e trabalhando esse mapa de vulnerabilidade com o maior número de stakeholders possíveis. Muito Patrícia, interessante. se me permite complementar aqui, eu acho que é bastante... Acho que as empresas, elas, na área de relações governamentais, elas avançaram bastante de entender que essa área é estratégica para o negócio e começaram a incluir cada vez mais junto, né, as áreas corporativas, mas algumas, ainda assim, pensam de forma imediata. Então, acho que o que a gente costuma... Imediatista, no caso, né? Acho que o que a gente sempre costuma dizer é que, assim, vamos nos preparar estrategicamente, entender as fragilidades, entender o que é importante e vamos mapear quem são os stakeholders importantes para o seu negócio, começar uma estratégia de relacionamento e engajamento para que, de fato, você consiga, na hora da crise ou na hora da necessidade, você tenha como a Patrícia falou, as suas correlações construídas e consiga, de fato, passar pela situação que você precisa de uma forma mais fluida ou menos tensa. O que a gente vê muitas vezes é que quando chega uma crise é que realmente as corporações elas vão se estruturar para lidar com a crise. Então, o nível de tensão acaba sendo muito maior, né? A forma de lidar acaba sendo, às vezes, bastante atabalhoada. Então, acho que o grande mote daqui é a área de relações governamentais, ela é, inclusive, uma responsável por criar esse colchão reputacional, pensar quais são os stakeholders, porque quando tiver uma crise, acaba que vai para uma área, vai para outra, mas sempre acaba batendo na área de relações governamentais, institucionais e public affairs, né? A gente sempre sabe. Então, acho que esse é o mindset importante ali também, para o profissional de relações governamentais que lida na linha de frente com stakeholders que precisam ser engajados. Eu tô aqui escutando e aprendendo muito com vocês.
e acho que a gente tem que ainda responder a pergunta do professor sobre tecnologia, mas nós tocamos num ponto que me traz tanto interesse que eu vou pedir licença, professor, para segurar um pouco mais a questão da tecnologia, porque essa parte da crise reputacional realmente me traz muita atenção, e eu tenho certeza que da nossa audiência também. Muitas palavras importantes foram ditas aqui, né? Então, a questão de que reputação tem mais a ver com percepção é algo muito importante. Então, quer dizer, aquilo que você constrói, a percepção, você vai gerenciar a percepção dos terceiros em um determinado meio de relacionamento, pelo que eu aprendi. Então, quer dizer, eu posso ter uma reputação em casa, eu posso ter uma reputação no trabalho, e isso é muito importante, principalmente quando a gente tem esse olhar de julgamento, que também foi dito no nosso papo aqui. As pessoas têm uma disposição a julgar, uma disposição a alcançar conclusões, às vezes precipitadas, mas enfim, o que acontece é um fato, as pessoas julgam a gente de forma constante, assim como julgam as empresas também. E pelo que eu aprendi aqui, e essa é uma dúvida muito grande, né? A minha dúvida é assim, por que algumas empresas, por que algumas pessoas se livram de uma crise reputacional e outras não? Por que às vezes situações muito semelhantes são solucionadas e outras não são solucionadas? E o que eu estou entendendo aqui do papo é que esse colchão reputacional, isso que a gente constrói com antecedência da crise, aparentemente, o que eu estou entendendo aqui como determinante. Queria explorar um pouquinho mais essa questão do colchão reputacional. Queria entender de vocês como, de fato, construir esse colchão reputacional. Eu assisti recentemente, não sei se vocês já viram, um TED da Frances Frei, ela é professora de Harvard, se não me engano, e ela fala sobre o triângulo da reputação. Ela diz que a reputação é construída em cima de empatia, lógica e autenticidade. Se a sua voz, se a sua comunicação, se as suas ações, a forma como você se porta no universo, tiver empatia com essa audiência que vai te assistir, lógica na formulação dessa comunicação, e autenticidade, ou seja, a verdade, né? As pessoas têm eu gosto de usar a expressão balelômetro. Se você começa a falar alguma coisa que não tem o menor sentido e claramente está contando uma mentira, as pessoas têm um detector de mentira lá que eu chamo de balelômetro e elas conseguem perceber a sua credibilidade, a sua confiança vai para o brejo. Vocês acham que é um pouco disso? Construção do colchão reputacional passa por isso ou tem mais alguma ação relevante que pode contribuir para o nosso ouvinte que está estudando agora, falando assim, poxa, eu preciso realmente melhorar a reputação da minha empresa, o que mais eu posso fazer para caso ela venha enfrentar uma crise, eu ter essa credibilidade a meu favor? Não, faz todo sentido a técnica da professora, e eu acrescentaria pegando aí, tendo a petulância de acrescentar mais algumas questões que são importantes se a gente considera que reputação é algo que a gente constrói ao longo do tempo. Tá? Então, há uma diferença, Márcio, Bia e professor Navarro, entre a marca e a reputação. A fotografia do momento é a marca. Então, hoje, a maneira como a gente está se falando aqui, eu tenho uma percepção de vocês, eu tenho um flash, a fotografia do momento. A reputação que eu vou ter em relação a vocês, ela vai ser construída ao longo da nossa trajetória. E isso é o álbum de fotografia. Então, é ao longo do tempo. Só que numa sociedade de like e dislike, de julgamento o tempo inteiro, eu não posso ter apenas a empatia, a lógica e a autenticidade. Eu preciso ter a coerência. Se eu não for coerente com as minhas ações, a maneira como eu expresso as minhas ações e aquilo que eu sou, eu vou ter mais dislikes do que likes. E aí que é o grande jogo da construção de reputação. Como ter mais likes e menos dislikes? Isso vai depender do seu apetite, da sua vontade, da sua autenticidade para dialogar nessa sociedade em rede. Não cabe mais na sociedade atual empresas que querem falar apenas por meio de notas, empresas em que postam informações dos seus sites, nas suas redes sociais, em que elas não dialogam, em que elas não estão preparadas para o contraditório. Nós estamos falando de uma sociedade do contraditório, uma sociedade onde o Brasil é, por várias pesquisas, o epicentro da pós-verdade mundial. O porquê? Porque é o país onde mais se consome o WhatsApp. E aonde a gente
tem os maiores problemas de realidades paralelas. Em razão disso, nós precisamos ter empresas, marcas, instituições que estejam disponíveis para trabalhar o contraditório, ou seja, eu sei que algo que eu vou falar, pelo menos 50% vai desagradar. Eu vou me retrair ou eu vou ter habilidade para construir o contraditório com aquele pessoal. Isso é onde eu vou estar sendo julgado pela minha coerência. Então, quando a gente fala que a gente está vivendo uma sociedade de propósito, uma sociedade que ela é avaliada, ela é julgada pelo seu propósito, as marcas não estão à parte disso, as empresas não estão apartadas disso. Então, esse julgamento é pelo seu propósito, a coerência tem que ser pelo seu propósito. Então, eu incluiria essa questão do propósito e da coerência, que é o grande fio condutor da construção de reputação. E aí, só para responder a pergunta da tecnologia, vou fazer o hiperlink aqui, a tecnologia ela é fundamental para isso. Eu não tenho como falar numa sociedade em rede achando que eu vou pegar um megafone, vou ficar numa praça e eu vou atingir todo mundo como era antes. Então, há uma mudança também, uma disrupção em curso, que é a da não comunicação mais em massa. Nós não temos mais a comunicação em massa. A comunicação em massa, cada vez mais, ela está em desuso. Então, aquela analogia que a gente tinha da pessoa que subia num banquinho, pegava o megafone e falava assim, atenção, promoção da loja tal, não vai funcionar. Quem vai fazer mais sucesso é o micro-influenciador, que vai falar com aquelas pessoas que têm disposição e entrar naquela loja e comprar com desconto baratinho. Então, a tecnologia ela tem que ser utilizada a nosso favor. Como? As novas tecnologias, a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo como elas podem vir. A gente recentemente lançou a nossa metodologia de RIG 4.0, que é justamente trabalhar a questão de relações governamentais com o olhar da tecnologia. Então, eu apresentar esse mapa de stakeholders para as marcas, para as grandes empresas, né, para elas terem na palma da mão, com a tecnologia, o mapeamento de stakeholders e o mapa de calor. Quem é contra, quem é a favor, aonde eu preciso dialogar mais, onde eu preciso ter outros argumentos. A lógica da professora de Harvard tem que estar mais aqui, a empatia, opa, a gente não está falando com esse pessoal aqui eu preciso ser mais empático, enfim. Então, isso tudo é um mapa de calor que a gente tem na palma da mão, que chama órbita, o nosso sistema, que é a tecnologia. Então, não dá para eu apresentar mais para o meu cliente mapas em papel, ou em tabela de Excel, né? Eu preciso ter muita agilidade, porque é na hora da crise que eu preciso entender ali, opa, como é que tá, qual é o telefone, com quem eu falo, né? Então, a tecnologia tem que vir ao nosso favor, e é um momento que a gente vive do tal do fear of missing out, né, Márcio? O FOMO, o famoso FOMO. Esse fear of missing out tem feito com que a gente olhe o tempo inteiro para as inovações e para as tecnologias e faça essa adaptação para aquilo que for necessário, né, para a evolução e para a conveniência. É muito conveniente hoje eu ficar fazendo assim no Instagram, ou eu fazer assim do like, dislike. Então, tudo tem a ver com conveniência. As pessoas não têm tempo. A tecnologia em RIG, a tecnologia de construção de reputação, ela tem que ser vista, ela tem que ser utilizada para conveniência. Então, é agilidade para ser mais conveniente. Entre a Bia apresentar um mapa de stakeholder lindo, diagramado, maravilhoso, para o CEO dela, cliente dela, e ela apresentar algo que está na palma da mão dele, resumidinho, e ele vai abrir ali e olhar, o que ele prefere? Claro que é esse aqui, né? Então, essa questão do tempo é algo que a gente tem que utilizar a tecnologia para facilitar o tempo e a conveniência. É isso. Posso complementar aqui, Navarro? Eu mais uma vez entrando. Claro. Mas você sabe que a primeira palavra que eu anotei, Patrícia, olha só como a gente está alinhado, foi coerência também. Principalmente porque quando a gente está lidando com stakeholders governamentais, a coerência faz todo sentido. Todo sentido, porque o stakeholder, ele é
principalmente no Congresso, stakeholder, enfim, governamental aqui de Brasília, ele é bombardeado por uma série de informações, por uma série de pleitos, de 5 em 5 minutos, por diversos meios. Então, se você não tiver coerência e também, né, não tiver essa comunicação assertiva e aberta, inclusive para o contraditório, para que possa se estabelecer uma conversa respeitosa, técnica, você já não consegue fazer o seu primeiro passo para a construção da reputação. Então, acho que esse é um ponto bastante importante de se ter em mente, porque os stakeholders governamentais, eles estão sendo bombardeados de 5 em 5 minutos por um assunto diferente, por meio da tecnologia, por meio das pessoas que vão conversar. Então, se você não souber exatamente com quem você está falando, o que, mais uma vez, volto para o início da nossa conversa, para entender de fato a mensagem que vai ressoar com aquele stakeholder, porque ele tem uma posição X sobre aquele tema, ele se relaciona com Y, né? Então, assim, você entender dentro do mapa quais são as teias de relacionamento, você pode perder uma oportunidade muito grande que você tem em mãos de estar na frente daquele stakeholder e, de fato, fazer a nossa escala de informar, de se relacionar, para depois você engajar. Então, acho que essa percepção é bastante importante. A tecnologia vem para acelerar esse processo, né? Para trazer de uma forma dinâmica essa informação que o profissional precisa, né? Num mundo que muda a cada segundo, né? Com as coisas acontecendo. Então, acho que o nosso órbita e as nossas tecnologias, elas são construídas pensando, mais uma vez, em trazer uma informação assertiva, objetiva e que seja prática e útil para o nosso cliente, para ele desenvolver a estratégia e conseguir, de fato, chegar do outro lado da ponte. É isso, e eu fui anotando aqui algumas palavras, né? A questão da percepção, a chave, a questão da proatividade nessa área da reputação, mesmo na gestão de crise, que tem a ver também, né, puxa, a capacitação, tá certo? E aí, exercícios como planejamento por cenário, ninguém quer, claro, que um avião caia, mas se o avião cair, o que eu faço? Eu não vou deixar para pensar isso naquele momento que, infelizmente, pode acontecer. Eu vou já ter preparado quem que vai lidar com as famílias, quem que vai contactar o seguro, o fabricante do avião, né? Quem vai comunicar isso para a sociedade, o que está acontecendo. Então, planejamento por cenários. E essa última parte da questão aí da coerência, tem uma outra palavrinha-chave aí que é consistência. Consistência e coerência dão origem a um tema importante que é confiança. Com consistência e coerência, você gera confiança. E confiança entre o privado e o público, né? Eu preciso aqui colaborar, eu preciso de um input, eu preciso, né? Isso aí vai ter um valor percebido muito alto no R do RIG, né? Das relações. O pessoal às vezes esquece, já falamos sobre isso aqui, né, Márcio? O pessoal fica focado no institucional, governamental, se é RIG, se é REGOV, etc. Esquece do R, que é o mais importante, que é a relação, né, que é de longo prazo, tem a ver com tudo aqui que a gente falou. E essa questão da tecnologia, vocês já mencionaram redes sociais, o Órbita, né, para mapeamento de stakeholders, etc. Eu me lembro que em 1990, olha aí, né, quando eu comecei na Xerox, eu já fui elencado para fazer um media training. Mas eu falei, mas eu não sou um spokesperson, um porta-voz da empresa. Por que eu tenho que fazer? E ali eu aprendi que mesmo quem não é porta-voz, já é, até por isso tudo que a gente falou aqui de proatividade, de capacitação, já é bom e se acostumando a falar olhando para uma câmera, a falar com o microfone ali que coloca ao vivo, gravado, a escrever um texto. Então, tem várias formas de você desenvolver. E eu sei que Media Training é um dos temas aí do lançamento do livro da Patrícia, com a Miriam também, e queria, assim, ligar essa questão do Media Training, mas não só do Media Training, para que recomendações vocês fariam para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está achando interessante, fala assim, poxa, tá bom, me convenceram, tem que ser proativo, tem que me capacitar, o que eu faço? Quais são as dicas aí da oficina da Beatriz e da Patrícia para quem quiser se preparar para essa tarefa que é
difícil de construir no longo prazo a sua herança reputacional e, se tiver que enfrentar, gerir uma crise. O que a gente pode recomendar aí para os nossos ouvintes? E é um espaço também, Patrícia, para você falar um pouquinho do conteúdo do livro que está absolutamente ligado com o que a gente está comentando aqui. Obrigada, professor. Não, eu acho que você tocou num assunto que é fundamental. Eu não construo reputação sem relacionamento. Hoje, as pessoas mais bem-sucedidas em tudo, no aspecto pessoal, profissional, são pessoas que sabem construir relacionamento. Relacionamento é a base de uma boa reputação. E num mundo hiperconectado, globalizado, nós somos uma aldeia global, nós temos que ter relacionamento em todas as áreas, né? Em todos os lugares que a gente pensar. Essa percepção, esse julgamento, ele é feito por diferentes públicos com os quais eu tenho que me relacionar. Então, a comunicação nesse momento é o que vai fazer você ter um bom relacionamento ou não. Eu saber me comunicar e me comunicar com assertividade. Não à toa, o Fórum Econômico Mundial coloca a comunicação como o principal soft skills dos executivos no mundo pós-pandêmico. É o principal. Não é mais o executivo que resolve problemas complexos. É o executivo que sabe se comunicar. E comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. De novo, eu vou para o julgamento de percepções. Comunicar é o que é conviver. E aí eu vou fazer um pouco do jabá do meu livro, esse livro aqui, ó, Media Training, que a gente acabou de lançar pela editora Berd. É um livro que tem 10 capítulos, e 10 capítulos, em cada capítulo eu convidei ou um aluno, o que fez Media Training conosco, ou um grande expoente da comunicação moderna. E tive a grande satisfação de terminar o livro entrevistando o professor Dominique Volton, que é um sociólogo de Sorbonne, editor da revista Hermès, e ele tem grandes livros, best-sellers nessa nossa área de comunicação publicados, e ele é a pessoa que eu atribuo a melhor definição de comunicação. Ele diz que comunicação é conviver. Comunicar é conviver. Eu preciso conviver com você. Para conviver com você, eu tenho que ter empatia, eu tenho que entender da sua dor. Ela é mais importante do que a minha dor. Não à toa, pessoal, a gente está vivendo a guerra e uma das coisas mais difíceis que está acontecendo nesse momento para os CEOs é se posicionar em relação à guerra. Eu falo, eu não falo. Bom, se eu não falo, eu não estou sendo empático. Se eu falo, eu vou ter que tomar partido, mas eu não posso tomar partido, afinal de contas, é uma guerra provocada por um grupo terrorista. Mas lá no 11 de janeiro, no 11 de setembro, eu me posicionei. Não, mas agora eu não posso me posicionar, porque, afinal de contas, isso tudo está acontecendo porque também Israel... Opa, peraí. E se eu falar, a gente tem... em 2 semanas, eu estou colecionando os maiores cases de comunicação por conta de erros. Vários, inclusive Stanford. Stanford teve que soltar uma nota pública agora, 2, 3 dias atrás, para se pedir desculpa pelo primeiro posicionamento que fez em relação à guerra. Entendam a nuance da comunicação. Comunicação é conviver. Então, eu tenho que estar nessa seara, analisando muito bem o meu discurso, a forma como eu me apresento, a maneira como eu vou ser interpretada, a análise de contexto. Isso tudo é o que forma hoje esse porta-voz. Então, se lá atrás a gente fazia media training, ensinando o porta-voz, olha para a câmera ou não olha para a câmera? Fala com um tom assim ou não? Usa frase de efeito ou não usa frase de efeito? Hoje, a coisa mais importante é ir além do media training e entender da comunicação para a construção de relacionamento, que é o que vai pautar lá na frente a sua reputação. E a gente escreveu esse livro, a Miriam Moura e eu, quando a gente tinha fechado um corte de ter treinado 12 mil porta-vozes, de diferentes áreas, altos gestores públicos, altos executivos, CEOs, enfim.
E a gente ouvia muito nos nossos alunos, poxa, mas quais são as principais perguntas que fazem para vocês nesses media trends todos? O que transforma um bom porta-voz num porta-voz, né? E a gente resolveu reunir isso, essas dúvidas todas nesse livro, e dando a receita de como ser um bom porta-voz. Então, isso está nos 10 capítulos. Os capítulos eles começam com um contexto, um contraponto, para explicar para o porta-voz que ele vai ter sempre um contraponto. Depois, uma entrevista com um aluno ou um expoente da comunicação natural. E, por último, a dica das especialistas, que é o que nós estamos dando de dicas. E aqui a gente fala, por exemplo, que comunicação é poder, que você tem que entender do mundo multimídia para ser porta-voz, você tem que entender dos desafios da pós-verdade, você tem que conquistar o seu espaço na mídia, não há mais espaço vazio, se você não conquistar o seu, alguém vai conquistar, né? E crises, como evitar as crises, como se expor nas redes sociais sem se expor, né? E para fechar, a prática do contraditório, com o professor Dominique Volton. Então é isso, tentei resumir aí para vocês o que é ser um bom porta-voz e a dica do livro que está à venda no site da Editora Berge. E também na Amazon tem o e-book. Muito, muito bom. Estou ouvindo vocês aqui, como sempre, tomando nota e aprendendo demais. Algumas palavras sempre se repetem. A gente falou muito de percepção, de coerência, mas essencialmente de percepção ainda é uma coisa que me causa uma certa dúvida, né? Por quê? Se a gente pensar, né, a história conta que a mulher de César, vocês já devem ter escutado essa história, ela teve ali um mal-entendido numa tal festa lá que talvez uma pessoa tenha se infiltrado na festa e de alguma maneira tivesse a intenção de se envolver com a mulher de César, e por conta disso César ficou furioso e, enfim, encerrou o seu relacionamento, a coisa ficou muito feia, porque apesar de não ter acontecido nada com a mulher de César, a conclusão que se alcança, né, nessa medida, é que a mulher de César não basta ser, tem que parecer, né, e parecer tem muito a ver com percepção. E eu queria te perguntar, eu vou fazer uma provocação aqui, enfim, não é realmente o que eu penso, mas eu quero ouvir de vocês, se percepção é mais importante do que ser de verdade, porque em tempos de julgamento público, né? Eu acabei de ler um livro também fantástico de um cara chamado John Ronson, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, de chamar Humilhado. Ele fala só das histórias de pessoas que foram humilhadas publicamente na internet, conta a história da Justine Sacco, de um monte de gente que realmente teve problemas incríveis, às vezes causados por deslizes, como bem colocou a Patrícia, por às vezes se expor de uma maneira absolutamente desproporcional e equivocada naquele momento. Queria ouvir de vocês essa questão da diferença de ser e parecer, como isso se mistura no momento de construção de reputação, e se a gente não pode, de alguma maneira, neste episódio aqui, ser questionado pelas pessoas, bom, então quer dizer que é mais importante eu regular aquilo que eu digo e aquilo que eu faço publicamente? Claro, aí eu estaria violando a coerência, como foi dito, mas em termos de eficácia, né? Quer dizer, é mais eficiente eu me preocupar em ser num universo, um micro-universo meu, aqui que eu não interajo com ninguém, ou é mais importante eu parecer num universo maior, onde, enfim, eu posso construir de fato essa minha reputação? É um pouco contraditório isso para vocês? O que vocês enxergam essa provocação em relação a ser e parecer? Não, eu não acho nada contraditório. Se a gente analisar como nós somos julgados e quais são os pilares, o tripé da construção de reputação, sempre é o que você é, o que você acredita e como você é percebido, ou como você se comunica. Tá? Então, os valores, né, o que eu sou, o que eu acredito e como eu me comunico. Então, assim, não basta ser, eu tenho que parecer. Isso não é contraditório, principalmente numa sociedade onde eu tenho que me relacionar. Não é mais a sociedade da Era das Cavernas, Márcio, onde eu sou... A gente vê isso o tempo inteiro. As ideias melhores não são as mais vendidas. Tanto que
A verdade tem um problema de marketing seríssimo. Seríssimo. No mundo. As fake news proliferam porque elas sabem ser vendidas. Elas sabem, inclusive um dos personagens do meu livro é o cientista Miguel Nicoleles, no capítulo da pós-verdade, onde ele diz, olha, esse negócio de achar que agora a gente não consegue emplacar a ciência, não. Se a gente pegar os registros lá do século XIV, as pessoas não estavam querendo saber de Galileu Galilei, as pessoas estavam querendo saber de bruxa. O que vendiam eram as anedotas de bruxa. Por quê? Porque o cérebro foi assim, ele foi desenvolvido assim. Então, se eu quero falar a verdade, se eu quero demonstrar que eu tenho coerência e conteúdo, eu tenho que saber comunicar. Não adianta falar, não, aquele cara é maravilhoso, mas ninguém conhece aquele cara. Entende? Então, assim, não há contraditório. Esse é o arquétipo da sociedade moderna. E não é moderna, né? A gente está falando de César. Eu sou e eu pareço, porque eu me relaciono. Eu não sou ET. O ser humano se relaciona. E tanto que a gente está sofrendo horrores, né? A gente está vendo agora o reflexo da pandemia com um aumento absurdo no número de suicídios. Por quê? As pessoas foram privadas do relacionamento. Relacionamento é tudo. Então, eu preciso saber que eu preciso me relacionar para parecer. Então, não vejo nenhuma contradição, muito pelo contrário. Eu acho que é isso. Eu, pelo menos, sou um ser relacional, né? E nós somos seres relacionais. Mesmo as pessoas mais introspectivas, e eu pego muito executivo, que chega no topo da carreira e fala assim, olha só, eu sou engenheiro, não me bota para falar, que eu não gosto de falar. E aí eu explico para ele que uma coisa é falar, outra coisa é se comunicar, e outra coisa é se relacionar. E você pode ser tímido, super introspectivo, mas você pode ser um excelente ser relacional, dentro da sua timidez. Não há nenhum problema em relação a isso. Beatriz, quer complementar? Quero adicionar uma pitadinha aqui no nosso final aqui de bate-papo. Eu acho que faz todo sentido o que a Patrícia falou, mas o parecer sem ser não se sustenta, principalmente na nossa área de relações governamentais, onde a gente precisa ter uma tecnicidade bastante importante para você solidificar o seu relacionamento, a sua reputação, portanto, e ter coerência nas suas ações. É por isso que é bastante importante nas causas, né, nessa defesa de causas, nas mensagens, prestar atenção no storytelling. Storytelling, como a Patrícia falou, né? O que se vende? O que conecta? Qual é a mensagem? Você pode ter uma causa ou uma situação ou um pleito bastante denso para defender, bastante técnico, e mesmo assim aplicar o storytelling para isso. O storytelling nas mensagens, o storytelling na formatação do material que você vai entregar. Então, é bastante importante a comunicação também estar vinculada, estar atrelada nessa forma de contar a sua narrativa, a sua história. Então, você precisa ser, você precisa parecer com o storytelling ali, né, numa embalagenzinha que vai, de fato, engajar e chamar a atenção do seu interlocutor. Um bom ponto, essa questão do storytelling para fazer essa liga, e eu vou acrescentar outro, muito importante para a RIG, que são dados, fatos, elementos. Então, na hora que você... mas a sua empresa não se preocupa? Peraí, talvez você não saiba, mas deixa eu te falar tudo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E você traz dados, traz elementos. Pô, mas eu não sabia. Pois é, está faltando informação para você perceber a minha empresa, perceber a minha pessoa de uma forma diferente. Então, principalmente em RIG, você traz elementos, traz dados, traz estudos, traz benchmarks, aí você sai do campo da opinião e passa para o campo do diagnóstico, né? Ali da percepção baseada em dados. Então, aí você consegue juntar esse lado do parecer, do ser, né? De como a pessoa te vê. Então, eu acho que esse é um ponto importante aqui. A gente está caminhando já para o nosso final aqui, né, Márcio? Exatamente, professor. É como a gente conversava, né? O tempo, quando o papo é bom, o tempo voa, e parece que nós estamos falando há 15 minutos, mas realmente nosso episódio caminha para o final. Eu queria dar oportunidade para a Patrícia e para a Beatriz deixarem os
contatos mais fáceis, onde as pessoas quiserem falar com vocês, o site da oficina é um bom caminho, LinkedIn, vocês são bem ativas, como é que podem encontrar vocês? É o site da oficina, né, oficina.ci, e eu estou no @patimarins e também no LinkedIn Patrícia Marins. Um prazer, queria agradecer demais pelo convite, adorei o papo, quero depois pegar esse livro que você citou, Márcio, porque entender sobre cultura de cancelamento é super importante nessa sociedade em que a gente tem que, né, o tempo inteiro se expor sem se expor. Olha só que sensacional. Para quem que tiver interesse, tá aí, Humilhado, do Jon Ronson, Como a Era da Internet Mudou o Julgamento Público. Não é novo, é um livro de 2015, se não me engano, mas realmente muito interessante, vale a pena. É sensacional. Eu assisti, eu não sei se vocês assistiram a série da Netflix sobre o julgamento do Johnny Depp, que é exatamente isso, né? A gente falando de ser julgado, percepções serem julgadas e aquele julgamento, né, o júri popular ser mudado totalmente pelo poder das redes sociais. Vale super a pena assistir também esse Netflix. Então, obrigada pelo convite, eu volto sempre que vocês me convidarem. Boa. Beatriz. Bom, gente, obrigada também pelo bate-papo. Sempre muito bom falar de public affairs, reputação, comunicação. E para quem quiser me encontrar via oficina, pelo site que a Patrícia já mencionou, e no LinkedIn, eu estou como beatriz.gagliardo. E vamos conversar mais sobre isso, que é um tema bastante interessante. Quando quiserem, estou à disposição. E nos encontramos lá no Origem também, 23 de novembro, estaremos juntos lá no evento de lançamento, no coquetel e jantar, lá na Casa Jardim, em São Paulo. Boa, obrigado, gente. Valeu, muito bom. Márcio, obrigado também. Obrigado, professor. Obrigado, Patrícia, Beatriz. Foi realmente um papo muito, muito esclarecedor. Eu adorei conhecê-las, adorei saber mais sobre reputação. É um tema que me interessa demais. E para encerrar, eu queria agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. E se você se interessou, você gostou desse papo, lembre-se de deixar o like aqui no nosso vídeo. Siga o canal do Origem no YouTube, ative as notificações, porque dessa forma você será notificado quando os novos conteúdos estiverem disponíveis. Se você estiver nos escutando pelas mídias de áudio, eu preciso pedir a você que qualifique o nosso programa aí no Spotify, porque dessa forma você ajuda a Origem e ajuda todos nós aqui a levar a mensagem de relações governamentais ainda mais longe. Obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.